A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos e este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. O vídeo de hoje tem o seguinte título: Onde você passará a eternidade? Pois é, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Irmãos, todos nós sabemos que o homem, durante toda a sua trajetória na Terra, independente de era, da civilização, sempre buscou para si um Deus para atribuir a sua fé. Acreditavam que teriam que ter um Deus para cada uma das suas necessidades. O filósofo Aristóteles definiu Deus como sendo o primeiro motor da vida, ou seja, Deus é o responsável por tudo que se movimenta e também pela criação do universo. Já quanto aos gregos, os romanos, eles acreditavam que precisavam de ter inúmeros deuses para protegê-los. E em virtude da quantidade de imagens de deuses que possuíam, conforme se vê lá em Atos capítulo 17, versículo 23, para não ficar nenhuma entidade sem a sua reverência, eles colocaram também um altar para o Deus desconhecido. Imagine, eles sentiam a necessidade de estar buscando a face de um número imenso de deuses, porque era um Deus para cada área da vida que precisava para a proteção. Entende? Se era um Deus para o dinheiro, um Deus para a plantação, um Deus para a chuva, um Deus para a água. Era toda uma imensidão de deuses que eles acreditavam que tinham que ter. Já os judeus, eles acreditam que Javé ou Jeová seja o criador do universo, um ser onipresente, onipotente e onisciente, que influencia todo o universo e que tem uma relação especial para com o seu povo. O seu livro sagrado é o Torá, composto do Pentateuco, que são os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá? Nós estamos no século XXI e ainda existem pessoas que procedem como aquelas pessoas dos tempos passados. Buscam uma sucessão de entidades para protegê-los, mostrando pelo pleno desconhecimento da existência do verdadeiro Deus que poderá suprir todas as suas necessidades. Já para os evangélicos, Deus, ele é o criador do universo, dos céus e da terra, também o criador do ser humano e de todo ser vivente. Através do seu Filho, o Senhor Jesus, resgata a humanidade do pecado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário e pelo Espírito Santo realiza o processo de santificação e consolação daqueles que se regeneram pela aceitação ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. Ele é um Deus único que exercita atividades como três deidades fundamentais essenciais que correspondem a todas as necessidades da humanidade nos quatro cantos da terra. Os evangélicos, eles não reverenciam nenhuma outra entidade ou mesmo imagem de escultura que lhe seja apresentada como divino ou santo, sob quaisquer pretexto. Qualquer pretexto que seja lhe posto diante dele, do evangélico, eles não aceitam para reverenciá-los, entende? Ele não aceita. Ou mesmo como lembrança, é uma foto, é uma lembrança daquela pessoa e agora ela é santa. Não, ele não aceita porque existem os mandamentos, os mandamentos do Senhor no Decálogo, nos 10 mandamentos. Nós temos lá o segundo mandamento, está lá Deuteronômio capítulo 5, versículos 7 a 9. Dê uma olhada na sua Bíblia,
Dê uma olhada na sua Bíblia e você verá que está lá escrito que o Senhor ordena que o homem não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, nenhuma imagem de escultura, e também diante dela não se encurvará. É ordenança, é mandamento de Deus. Então não pode o homem vir depois com um argumento qualquer justificar e dizer que ali é uma imagem disso ou daquilo, de uma lembrança, de um retrato de alguém que fez, que aconteceu, porque existe um mandamento de Deus desde o princípio de todas as coisas, mandando que o homem não faça para ti imagem de escultura, tá bom? O livro sagrado dos cristãos evangélicos. Por que cristão evangélico? Cristão porque segue a Cristo, evangélico porque prega, anuncia as boas novas de salvação. O livro sagrado dos cristãos evangélicos é a Bíblia Sagrada, composta por 66 livros. E cumprindo as ordenanças sagradas, suas orações são exclusivamente em nome do Senhor Jesus, conforme está escrito lá no livro de João, capítulo 14, disse o Senhor Jesus isso aí, tá bom? João, capítulo 14, versículos 13 e 14, João, capítulo 15, versículo 16 e também João, capítulo 16, versículo 23. Essas falas para que nós só façamos orações, tá? Em nome do Senhor Jesus, é do próprio Senhor Jesus, ele mesmo disse isto, tá? Ele mesmo disse isso. Você pode consultar também, se você tiver uma Bíblia Sagrada, você pode verificar isso nas linhas da sua Bíblia Sagrada, tá bom? Você vai ver lá o Senhor Jesus, ele disse que tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. É ele quem diz isso, tá? Então, dito isto, irmãos, eu citarei aqui agora alguns textos bíblicos trazendo à luz da verdade a maior promessa que o único e verdadeiro Deus tem realizado a todos aqueles que nos quatro cantos da terra, né, obedece desde a formação do homem, desde o princípio na formação do homem, né, o Senhor tem prometido a maior dádiva que um Deus pode oferecer, considerando, como nós já vimos, que está ordenado o homem morrer uma única vez e depois disso segue-se o juízo. No Salmo capítulo 17, versículo 7 está escrito: faze maravilhosas as tuas beneficências, ó Salvador dos que à tua destra se refugiam, daqueles que se levantam contra eles. Ele se faz o Salvador daqueles que se refugiam à sua destra, à sua mão direita, tá bom? No Salmo 106, versículo 21 está escrito: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Então Deus, ele é o Salvador do homem. Não existe bênção maior na vida do ser humano. Lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 3, está escrito: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate deu o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba. Então, desde o princípio, Deus está mostrando a sua maior qualidade, a sua maior virtude como Deus poderoso. Desde o princípio da existência do homem, ele é o Salvador, ele é o Senhor. Nenhuma outra entidade que o sujeito possa colocar diante dele pode lhe oferecer tamanha bênção, tá? Tamanha bonança para aqueles que creem. Em Isaías capítulo 43, versículo 11 está escrito: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E agora, como é que fica? Se fora dele não existe Salvador. Não existe Salvador fora do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 45, versículo 21 está escrito: anunciai e apresentai as razões, tomai conselhos todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem há de muito o anunciou? Porventura não sou eu
o Senhor, pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim, irmãos. Portanto, olha só que tremenda essas colocações que o Senhor tem feito, tá? Por toda a extensão das Escrituras Sagradas, aqueles que dizem que realmente creem em Deus, como pode crer em Deus se está colocando diante da sua presença outra entidade, um outro nome para você rogar, se ele está dizendo desde o princípio que só ele é Salvador? Em Oséias capítulo 13, versículo 4 está escrito: todavia eu, o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não conhecerá outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Olha aí. Essas afirmações estão colocadas dentro do livro sagrado, da Bíblia Sagrada. Na verdade, isso aí está transcorrendo por milênios a fio. Deus está falando aí para gerações e gerações e gerações. Porque Ele mesmo diz que eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou Aleph Tal, o princípio e o fim. Então ele está falando, reafirmando, a cada vez reafirmando. Eu estou fazendo uma leitura aqui destes livros para que você tome conhecimento, mas essa é uma afirmação que o próprio Deus está falando, está fazendo para centenas de milhares de pessoas na Terra. Porque um livro para o outro dista de séculos e até milênio. Portanto, o Senhor está sempre confirmando, afirmando para toda a humanidade que não existe outro Deus senão Ele, não existe outro Salvador. Em Lucas capítulo 2, versículo 11, está escrito: é que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Portanto, não existe nenhum outro. Cristo é o Salvador da humanidade. Não existe. Este é o nome. Em João capítulo 4, versículo 42 está escrito: e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Em que devamos ser salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus. Entende, irmãos? Aí você, mas pastor Vasconcelos, por que então nós só ouvimos falar no nome do Senhor Jesus a partir do livro de Lucas? Mas o Senhor estava presente em todas as passagens. Quando Deus disse façamos o homem, ele falou no plural, façamos o homem, tá? Façamos o homem. Então, ele estava presente, tá, ok? Mas aí ele não havia sido ainda anunciado para a humanidade o Senhor Jesus. Tá? A plenitude dos tempos veio a partir do momento do seu nascimento, conforme lemos aqui há poucos instantes no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 11, está mostrando a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Então ali ele está chegando para o mundo e ele é realmente o resgatador. Em Atos capítulo 13, versículo 23, está escrito o seguinte: da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Então não existe ninguém, não existe nenhum outro nome que você possa invocar. E quando você invoca qualquer um outro nome que não seja verdadeiramente o nome do Senhor, que seja o nome do Senhor Jesus, não é? Conforme ele diz, tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Tá? Se você invoca qualquer um outro nome, você está contrariando os princípios da palavra. E se você diz que segue ao Senhor, entende? Então você não pode escolher uma outra entidade para colocar diante de ti, porque fere o princípio do mandamento, conforme nós lemos no início deste vídeo. Tá entendendo? Porque Deus requer
exclusividade. Deus requer exclusividade. Irmãos, Ele entregou o seu Filho unigênito, né? Conforme está lá escrito em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, Ele deu o seu Filho por nós. Logo, Ele tem o direito, Ele é o autor, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor. Logo, Ele tem direito de exigir de nós exclusividade para Ele e obediência a Ele. E Ele deixou o seu regramento, né, sagrado, para que nós pudéssemos examinar e obedecer e assim proceder em conformidade com as Escrituras. Como é que eu digo que eu amo a Deus e na hora de reconhecer tudo que tem sido feito na minha vida eu atribuo a uma outra divindade qualquer? Eu estou ferindo os preceitos dele. Os preceitos de mandamento do Senhor estão sendo feridos frontalmente. Porque olha que os textos bíblicos estão dizendo, não existe outro. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, está escrito o seguinte: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ora, quando ele diz que a nossa pátria não é aqui, é nos céus, isso significa que é um local onde nós faremos morada. Nós estamos aqui de maneira transitória, nós estamos aqui peregrinando, nós estamos aqui de passagem, tá? Então a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus, mas essa pátria de garantia nos céus só ocorre para aqueles que na verdade aceitam ao Senhor Jesus, não é? E confessam publicamente, aceitando-o como o único e suficiente Salvador. É por isso que ele diz que eu estou indo preparar lugar, né, para que nós preparar morada para nós, entende? Porque na verdade ali é o lugar onde nós haveremos de passar a eternidade. Por isso a nossa pátria não é aqui. A pátria é o local onde na verdade nós temos origem, tá certo? Você vai ver ainda mais adiante, está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, está escrito: pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Um Deus vivo, irmãos, é um Deus vivo, não é um Deus estático, não é um Deus, na verdade, que não te responde nas suas necessidades, não é um Deus que não cumpre a sua promessa, não é um Deus que não tenha salvação para te dar, porque só Ele, o Senhor, é que na verdade avoca para si o direito e a condição de Salvador, porque Ele é o autor e criador. E Ele diz assim para todos os homens, especialmente dos que creem. Esse crer aqui, irmãos, está abrangendo na verdade o obedecer, para todos aqueles que na verdade obedecem. E isso ocorre através do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. A partir daquele momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador, nós estamos tendo ali o poder de convencimento do Espírito Santo em nossa vida, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nós passamos neste momento a fazer parte do processo de regeneração, por isso somos convencidos, e a partir dali, através do Espírito Santo, nós temos a nossa vida gradativamente sendo mudada, transformada, santificada pelo poder do Espírito Santo que em nós habita conforme as Escrituras Sagradas, tá? Então é necessário que nós estejamos em obediência constantes, tá bom? E João, em 1 João, irmãos, 1 João capítulo 4, versículo 14, está escrito: e nós temos visto que testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, ele disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. É pedir ao Pai.
o pedido é feito ao Pai. Nós não estamos aqui desonrando ninguém, deixando de merecer ninguém, mas não tem que ser o entendimento do homem segundo o seu querer, mas é o entendimento, isso aí, quando nós cumprimos estes mandamentos, essas ordenanças bíblicas, nós estamos dando entendimento que nós entendemos o que é o sagrado, a sacralidade de Deus. A majestade augusta do Senhor, tá certo? Então, quem entende o que Deus está mandando, a sua sacralidade, a sua majestade augusta, providencia obedecer, não arruma uma desculpa para inventar uma outra forma de fazer, achando segundo o seu próprio entendimento, porque não pode ser segundo o meu, o seu, o nosso entendimento, tem que ser segundo os textos sagrados está nos ordenando. Ele diz que é o que pedir ao meu Pai em meu nome. Em meu nome, crendo, recebereis. Porque ele enviou o Senhor Jesus como Salvador do mundo. Então nós vimos aí, irmão, desde o princípio até finalizando aqui, chegando em Judas. No livro de Judas, o versículo 25, está escrito o seguinte: ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade e domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Então, irmão, não existe outro a quem nós possamos dobrar os nossos joelhos. Não devemos fazer a quem dobrar os nossos joelhos diante de, seja lá quem for, uma entidade, uma imagem, uma figura, um nome, um feito, um fato, um símbolo, nada disso, tá? Um símbolo, nenhum dos símbolos que nós conhecemos, tá? Nós devemos dobrar os nossos joelhos para fazer invocação, para orar, para rogar operação em nossas vidas, a não ser pelo nome do Senhor Jesus. Né? Ainda que coloquem diante de ti uma cruz vazia, uma arca, tá? Um minorá, tá? Uma imagem de santo esse, santo aquele, santa não sei quem, negativo. Seja lá o que for, é mandamento da palavra, é reconhecer o tamanho da majestade augusta do Senhor e obedecer. Não temos que ficar inventando e criando argumentos para fazer segundo a vontade daqueles que acham que assim é melhor, eu pedindo ou falando desse jeito com Deus. Não, é no nome do Senhor Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário para me dar vida e salvação eterna, e também para você. E aí eu vou inventar um outro nome que não morreu na cruz por nós, não enfrentou o sacrifício de salvação por nós, para poder fazer pedidos, tá bom? Então, irmãos, se você entendeu tudo aqui que foi explicado e deseja que alguém também compreenda todo esse fundamento e significado de salvação e do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e despertar pessoas para que elas venham a saber onde haverão de passar a eternidade, onde será que as pessoas estão pensando em passar a eternidade? Se você quer ajudar alguém a saber aonde e como dever passar a eternidade na presença do Senhor, compartilhe esse vídeo, deixe seu like para que o vídeo seja valorizado na plataforma, compartilhe o vídeo, e se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, tá bom? Deixe seu comentário do que você achou, para que nós estejamos assim respondendo aquilo que você está registrando no comentário, tá bom? Forte abraço, continue com Deus e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E até a próxima oportunidade no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Amém.